Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, depois de muito tempo sem postar. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são séries. Séries de TV, séries de streaming, séries boas, séries ruins, séries que você precisa pensar, séries que você não precisa pensar, as séries mais bem avaliadas e qual que é a diferença que elas têm para poder ficar bem avaliadas em comparação com outras séries. Eu vou falar de bastante coisa aqui nesse vídeo. O que me motivou a fazer esse vídeo foi uma série que eu estou assistindo, que é Vis-a-Vis. É uma série espanhola do Netflix. Ela tem uns 10 anos, mais de 10 anos que ela foi lançada. Ela já terminou. É uma série de prisão feminina. Lembra um pouco Orange is the New Black, que também é uma série de prisão feminina da Netflix. Mas essa é uma série espanhola, com episódios muito longos. Pelo menos das duas primeiras temporadas, os episódios têm mais de uma hora. E é uma série aos moldes de La Casa de Papel, porque também é espanhola. Ela tem uma atriz que tem La Casa de Papel, que é a personagem Nairobi, também participa de Vis-a-Vis, como a Sarai, personagem Sarai. É uma série bem divertida, pelo menos no começo. Ela é bem viciante e é aquele tipo de série que você não precisa pensar muito e ela é muito emocionante. Todo fim de episódio você quer ver o próximo, porque acontece uma reviravolta muito grande. E é aí que eu quero começar esse vídeo, falando sobre essas séries que são muito divertidas, mas que quando você vai para prestar atenção sobre o realismo delas, sobre o roteiro, sobre a construção de personagens, é fraquíssimo, é fraquíssimo. Então, é tipo um guilty pleasure, é aquele negócio que você gosta, mas você fala, não, cara, isso aqui é divertido, mas não é um primor de qualidade. Não é um Breaking Bad da vida, um Sopranos, sei lá, Mr. Robot. E qual que é a diferença? Essas séries, elas têm personagens muito característicos, tem uma construção de personagens muito acelerada e as coisas mudam muito rápido. Então, na primeira temporada de Vis-a-Vis, a personagem principal, Macarena, ela é presa injustamente, porque ela faz um estelionato por amor, né? E aí o cara engana ela no julgamento, se livra e ela vai presa, 7 anos de cadeia. E na prisão ela vai se transformando. Ela é uma pessoa que não cometeu um crime violento, ela nunca matou ninguém, nunca, né, fez mal a uma mosca, mas as coisas vão se desenrolando e os pais dela, fora da prisão, tentam fazer de tudo para tirar ela. E nisso eles também são pessoas normais, não fizeram, não cometeram nenhum crime, mas principalmente o pai e o irmão da Macarena, eles entram numa pira de fazer tudo para tirá-la da cadeia. E isso passa por torturar pessoas, matar, esquartejar, matar várias pessoas, aliás. Então, é meio bizarro. E aí eles são perseguidos por assassinos muito cruéis e muito vilões e tudo mais. E sobrevivem, e torturam, e matam, enfim. Vai acontecendo essa transformação da família da Macarena. Ela ir para a prisão destrói a vida da família dela e da família dela. E na prisão ela também é transformada. Ela vai grávida para a prisão, perde o filho pela personagem Zulema. E me desculpa que eu tô falando spoiler, eu vou botar na edição que vai ter spoiler, mas enfim. E por que eu estou falando isso tudo? Vou dar alguns exemplos aqui de por que o roteiro é fraco. Primeiro que essa parte do pai e do irmão é muito bizarra. Você tem que assistir para poder entender, mas as coisas que eles passam para poder salvar a filha, muitas vezes não tem nexo nenhum. Por exemplo, quando eles pegam dinheiro, e mesmo com o dinheiro eles começam a querer se vingar do assassino, tipo, quando eles começam a querer se vingar e se perde um pouco do objetivo de salvar a Macarena, usando de muita violência para isso, eu acho que começa a ficar meio bizarro. Quando o irmão dela sequestra o guarda da prisão para poder se vingar, eu fico, cara, ficou meio over, assim, sabe? Ficou meio. Uma pessoa normal não faria isso e beleza. Mesmo que esse seja o ponto, né, dele ter sido transformado, eu acho um pouco demais a transformação desses personagens. Mas tudo bem. E na prisão, cara, as coisas são muito loucas. A Zulema mata a filha da Macarena, dando uma pílula abortiva para ela e chantageando o pai dela a dar o dinheiro, porque senão ela vai morrer, o filho dela vai morrer e tal, e só ela sabe como salvar, enfim. No final, ela acaba matando o filho da Macarena dentro do ventre dela. Ela mata o filho da Macarena, o namorado da Zulema mata a sobrinha da Macarena, que era uma criança. Ou seja, atrocidades acontecem. Atrocidades muito graves acontecem por causa da Zulema na vida da Macarena. Só que elas viram amigas em um certo momento. Elas viram amigas, depois elas viram inimigas, depois elas viram amigas, depois viram inimiga. Aí tem uma outra personagem, a Anabel, que uma hora ela se vinga e depois vira amiga. Não que vira amiga, mas
não tem muita coerência. Parece que o personagem tem Alzheimer. De um episódio pro outro, ele esquece tudo de ruim que ele fez nos episódios anteriores. Simplesmente você tem que aceitar. Isso acontece 1 milhão de vezes. Tá? Eu tô usando o exemplo de Vis-a-Vis. Eu nem sei se eu vou manter essa parte no vídeo, talvez eu corte. Mas o ponto é, são muitas reviravoltas e todo episódio muda drasticamente para você querer assistir o próximo. As coisas acontecem num nível muito hard e aí você quer ver o próximo episódio. Então, essa é a característica dessas séries que são mais fáceis de assistir. Elas são muito divertidas e dá vontade de ver o próximo episódio, mas elas não têm uma profundidade muito grande. E tem várias séries desse tipo. Na própria Netflix, para mim, quase todas as séries da Marvel são dessa forma. Elas são divertidas, mas não são um primor. Acho que, por exemplo, o Demolidor ainda é um pouquinho melhor e tudo mais, mas Luke Cage, Jessica Jones, essas séries assim, são divertidas, mas não tem profundidade. Flash, até The Boys. The Boys começou muito bem, mas depois é só divertido, legal, tem umas doideiras, Gen V. Enfim, eu posso citar um monte de séries assim do pop, são séries pop de entretenimento, mas elas não têm um primor de ser muito bom, de um roteiro muito bom, uma construção de personagem muito boa. Existe uma intersecção de séries pop que consegue ter uma construção boa de roteiro, de personagem, de filmagem e tudo mais. Por exemplo, o Demolidor. Para mim, o Demolidor é uma série que é muito boa, mas é uma série pop, tá? Mas é difícil, são raras essas séries. Eu acho que The Walking Dead, por exemplo, ela começou muito bem e depois estragou. Dexter, eu acho que ela sempre foi muito pop. Então, existem séries que só são divertidas e elas tendem a piorar com o tempo, porque elas não têm uma ambição do autor de ser uma série grandiosa, como teve Vince Gilligan quando ele fez Breaking Bad, ou como teve o criador do The Sopranos, eu não lembro o nome, quando ele fez The Sopranos, ou o criador de The Wire, né, em português, A Escuta, teve quando ele criou a série. Então, eles topam ter episódios mais chatos, menos divertidos e que dê menos vontade assim de ver o episódio seguinte, para criar uma obra de arte muito boa. E eu acho que a mesma coisa vale para filme, só que filme você pode falar de sequências, porque o filme ele vai lançar um filme e beleza. E talvez o autor ele possa querer fazer sequência, mas a série ela é mais difícil porque você quer prender a atenção das pessoas. Você quer que elas vejam o próximo episódio. Então, os streamings, eles têm interesse que você se mantenha no streaming. Então, você vai assistir a primeira temporada de, sei lá, Orange is the New Black, aí você vai querer assistir a segunda, você vai querer assistir a terceira, então tem que ter um gancho no final para que você queira assistir as próximas. E não estou dizendo que nessas séries muito bem avaliadas, as boas séries, não tem esses ganchos. Tem. Mas eles não topam tudo para ter esses ganchos. Eles não topam ferrar com a característica do personagem para deixar a série mais divertida. Que eu acho que foi o que aconteceu com Dexter. Que nas primeiras temporadas ele é muito cuidadoso, ele toma, sei lá, muito cuidado para não deixar nenhuma prova, nenhum rastro, que é uma série de serial killer, né? E no final, cara, ele mata as pessoas na rua, na facada, e tá nem aí, mata as pessoas em público, mata a pessoa na frente da polícia, enfim, o personagem caga totalmente. E isso acontece por diversas razões. Roteiro edita muda, escritor muda, e o cara só quer ganhar dinheiro. Então, não importa muito a coerência do personagem e tudo mais. E essas coisas não acontecem muito com essas séries aclamadas. E muitas vezes elas são rotuladas de chatas. São séries que você não consegue assistir com o celular, por exemplo. Então, eu divido as séries em duas características. Uma série que se propõe a ser boa e ela topa o risco de não ser continuada por conta disso, né? Porque não tem adesão. E muitas séries muito boas são canceladas, inclusive, por conta disso. Porque elas são muito caras e às vezes o público não entende a proposta, não gosta, e, enfim. E tem que dar muita sorte para uma série muito boa ir até o final. Breaking Bad, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas ela só começou a fazer sucesso quando ela foi para Netflix. É uma série da AMC e ela, até a quinta temporada, não tinha muita gente assistindo. Quando ela começou a quinta temporada, eu acho que ela já estava na Netflix, se eu não me engano, a partir da quinta. E foi aí que ela começou a ficar muito conhecida e as pessoas conheceram a obra de arte que é Breaking Bad. Pra mim, é a melhor série já feita, tá? Então, é isso. Existe uma tendência dos streamings hoje de fazer séries mais fáceis,
séries que você não precisa ter que prestar tanta atenção, que você pode ficar scrollando no celular enquanto assiste. Isso estragou Stranger Things, isso estraga um monte de série da Disney Plus, que eles fazem as séries super mega simplificadas, da Marvel e tudo mais. Sinceramente, eu nem perco meu tempo assistindo. Séries original do Netflix eu já, né, tenho muito preconceito. As boas séries são canceladas, Demolidor foi cancelado, House of Cards deu problema, né, antes de ser cancelada, mas enfim, foi cancelada, Marco Polo foi cancelado. Excelentes séries foram canceladas. E a HBO faz séries muito boas. A HBO, eu acho que a visão dela, eu não conheço muito bem Missão, Valores e, enfim, não conheço a diferença entre elas, mas eu tenho a sensação que a HBO preza mais pela qualidade do que topar tudo pela visualização. Então eles topam correr o risco de ser uma série chata e tudo mais. A Apple TV também tem umas séries muito legais. E é isso. E tudo vai de acordo com o que você quer. Às vezes você quer uma facilidade mesmo. Né? Às vezes você não quer perder, ficar pensando muito, uma série muito difícil, ou então uma série que tenha cenas inúteis. Por exemplo, Breaking Bad, que tem uma cena, tem um episódio da mosca, ou então que tem um episódio, cenas de time-lapse com o Walt procurando o rastreador do carro. Enfim, são cenas artísticas, porém meio inúteis. Cena dele dirigindo e por aí vai, tá? Então eu quis falar que eu gosto muito de séries consideradas boas, bem avaliadas. As séries ruins eu gosto para me divertir, então eu assisto, não tem problema nenhum. Punisher, às vezes quando tem uma ação eu acho legal. Tem minisséries muito legais na Netflix também, que elas não se propõem a ser maravilhosas, mas são muito divertidas. Mas eu gosto, sobretudo, das séries boas, tá? Então fica aqui a indicação. Breaking Bad, Família Soprano, Mr. Robot, é, The Wire, Boardwalk Empire, Oz, que é uma série antiga da HBO que é muito boa. Tem o próprio Pinguim da HBO é muito bom. Succession é muito bom. Severance, que é a Ruptura, né, da Apple TV. O Pluribus é do mesmo criador de Breaking Bad. Eu achei um pouco chatinho, tá? Não vou mentir. Mas é legal. É Better Call Saul, obra-prima. Qualquer coisa do universo Breaking Bad, assista tudo. Breaking Bad é o caminho e Better Call Saul. E é isso, tá? Então, bom, outra coisa que eu ia falar. Lembrei. Séries muito longas, elas tendem a ficar horrível. Elas tendem a ficar horrível, porque elas ficam arrastadas. E eu posso dar alguns exemplos. Supernatural eu não assisti, mas me dizem que é muito assim. Grey's Anatomy, pelo amor de Deus, 20 temporadas, ninguém aguenta um negócio desse. Quero falar de séries que eu assisti. Dexter, pra mim, a partir da quinta temporada ficou horrível. O personagem muda muito. Prison Break, só a primeira e a segunda temporada são boas. Vikings, pra mim, perde muita qualidade depois que o... Esse vídeo é cheio de spoiler, tá? Mas depois que o Ragnar morre, perde muito a graça, tá? Pra mim, não gosto muito do arco dos filhos dele. Eu acho que vai decaindo. E eles podem discordar de mim, tá? Mas essa é a minha opinião. Que mais? The Walking Dead, pelo amor de Deus. The Walking Dead, depois que o governador morre, só ladeira abaixo. Eu acho o arco dos canibais legalzinho, mas depois só ladeira abaixo. E as outras séries que eu citei, né? Succession, pô, só melhora. Breaking Bad, só melhora. Família Soprano, só melhora. The Wire, só melhora. É Prime. E pouca gente assistiu. Não são séries hypadas, são séries antigas e muito boas, tá? Mr. Fica cada vez melhor. Enquanto as outras que eu citei, só ladeira abaixo. Os caras fazem mesmo pra ganhar dinheiro. The Boys, cagaram o final horrível, sabe? A série começa muito bom, muito boa. The Walking Dead é a primeira série muito boa de zumbi. Então, cara, nossa, maquiagem diferenciada, os personagens muito bons, o Shane maravilhoso, o governador maravilhoso. E depois só exagerado, os zumbis perdem toda aquela força que ele tinha nas primeiras temporadas, toda a importância o zumbi perde. E The Boys, que é uma série de sátira. Só que depois eles começam a exagerar na própria sátira. E começa se perder também na trama. Essas séries pop, cara, tem tudo pra acontecer isso, tá? Tem tudo pra piorar. Então toda vez que renova uma temporada, fique com o pé atrás. Provavelmente a série tá piorando e eu, assim, eu tenho o meu limite.
E The Boys, por exemplo, é uma série que, apesar de ter piorado, eu achava super divertido, então continuei assistindo. Agora, Vis-a-Vis, que é a série que eu comentei no início, cara, mudou tanto os personagens. Foi uma zona tão grande que eles perderam o contrato com os principais. A Macarena, que é a personagem principal, ficou fora durante uma temporada inteira. Vários atores do início sumiram na terceira temporada. E assim, ficou super exagerado, super forçado, aquelas personagens chinesas. Cara, horrível. Aí eu simplesmente parei de assistir. Fiquei curioso, pesquisei na internet sobre o final e é isso. Assisti, abandonei a série. E, bom, por esse vídeo é isso. Foi um vídeo totalmente sem roteiro, totalmente sem nexo, mas, bom, é um assunto que eu gosto muito. E, se possível, talvez eu fale mais em outros vídeos, tá bom? Então é isso. Valeu, fica até o próximo vídeo. Fui!